Então, temos hoje, para nossa alegria, o nosso companheiro Alexandre Borborã, que é militante da doutrina e é trabalhador da Casa Vicente de Paulo, né? Tinha um pequeno erro, Congregação Espírita Francisco de Paulo. E ele, vamos ouvir com atenção e com todo o respeito, para que ele possa se sentir em casa. Tá ligado? Irmãos e irmãs, ainda com os nossos corações e mentes levados a Deus, a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais, rogamos humildemente que sejamos amparados e intuídos com as ideias e as palavras mais adequadas a tudo que nós devemos conversar durante a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Eu vou citar um trecho do Livro dos Espíritos e, com isso, os irmãos e as irmãs imediatamente saberão qual é o nosso tema da noite de hoje. Na pergunta 93 do Livro dos Espíritos, Kardec inquire os espíritos a respeito de uma determinada substância. Então ele diz assim: o espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretende alguns, envolvido por alguma substância? E os espíritos respondem: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Então, nosso tema hoje é o perispírito. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é sobre a acepção dos termos que nós usamos, o alcance das palavras que nós empregamos. É muito comum entre os espíritos que, principalmente aqueles muito lidos, aqueles que já se aventuram em outras doutrinas, eles comecem a trazer para a doutrina espírita, comecem a trazer para o movimento espírita termos que não são originalmente espíritas. Então, já ouvi, assim como o irmão Jesus se referiu a uma determinada... Jesus não é certeza. Que aqui está falando com o Gilson, está falando com o Gilberto. Mas, enfim, é muito comum. Eu já, com o irmão Gilson, ele se referiu a uma casa espírita onde eu vi determinada coisa. Eu já ouvi uma palestra, pelo menos, um palestrante espírita, ele falando sobre corpo astral, corpo mental, corpo material. E eu, cá comigo, pensei, bom, eu espero que ele defina essas coisas, porque tais definições, elas não são próprias do glossário espírita. Pelo menos não são próprias do glossário espírita já consolidado. Naturalmente, a doutrina espírita avança. O conhecimento vai se alargando, vai se expandindo, e as pessoas, naturalmente, vão lançando mão de novas definições, de novos conceitos, para conseguir explicar os fatos que estão sendo observados. Mas é sempre necessário, à medida que se evolui num determinado campo da ciência ou num determinado campo do conhecimento, qualquer que ele seja, que nós
explicitemos exatamente qual é a definição do termo que nós estamos usando, qual é a acepção da palavra que está sendo empregada. E ele continuou falando de corpo astral, corpo mental, corpo material, e levou a palestra até o final e não definiu. Meus irmãos, a gente precisa ter cuidado ao usar e a empregar os termos, não por qualquer tipo de sectarismo, exclusivismo. Eu já ouvi críticas, pessoas dizendo: o movimento espírita, ele renegou Kardec no momento em que ele se tornou hermético e não evoluiu. Eu acho uma crítica muito ácida e não acho muito justa. O que tem se procurado dizer às pessoas é: avance no conhecimento, estude o que você queira, mas não utilize de maneira equivocada os conhecimentos, nem misture doutrinas sem pelo menos explicitar da onde você está trazendo aquele conhecimento. Por exemplo, acabamos de falar de corpo astral, corpo mental, corpo carnal ou corpo material. Esses são conceitos próprios de que ramo do doutrinário religioso? Eles são próprios da teosofia. Mas Madame Blavatsky foi uma grande médium. Foi uma grande médium, mas não foi espírita. Há muitos médiuns que não são espíritas. Madame Blavatsky foi, por assim dizer, a fundadora da teosofia. Uma mulher brilhante, uma médium com grandes possibilidades, mas não, de maneira alguma, não abraçou a doutrina espírita. Um conceito está certo, um conceito está errado. Cada um estude, julgue o que melhor lhe aprouver, mas tenha certeza do seguinte: no Espiritismo, dentro da doutrina espírita, dentro daquele corpo de conhecimentos que estão consolidados, naquilo que não está na fronteira do conhecimento, que ainda está sendo pesquisado, mas dentro daquilo que já está consolidado, nós não temos na doutrina essas divisões. Mais uma vez, mas as divisões não existem. Não entro nesse mérito. Doutrinariamente, os termos que nós temos são corpo material, indicando claramente a nossa organização física, densa, orgânica, e perispírito. E como um desdobramento que a gente vai ver, ou pelo menos nós vamos tentar abordar, existe o duplo etéreo, como um desdobramento do perispírito, ou, por assim dizer, como alguma coisa que surge da interface entre o perispírito e a matéria. Eu estou indo bem devagar, porque esse é um assunto que causa muito problema, assim como entender corretamente o que sejam os fluidos. E, meus irmãos, eu fico à vontade para dizer isso, porque eu confesso para vocês que uma das barreiras que eu tive de superar quando comecei a ler sobre a doutrina espírita, a ler de verdade, foi essa questão da definição de fluido, foi a questão da utilização correta desses termos. E eu me explico com os irmãos. Desde que eu me lembro, desde que eu me tenho por gente, eu me lembro de ter contato com a mediunidade. Se não através de mim mesmo, através da minha mãe, que era uma médium e apresentou muitas possibilidades, inclusive a possibilidade de transporte e passando por psicografia, psicofonia. Eu sempre conto que não foram poucas as vezes em que eu acordei, minha mãe já incorporada com o guia dela, e eu ficava conversando com ele sobre as coisas do espírito e da matéria. E quando eu cheguei lá pelos 15, 16 anos, eu comecei realmente a ler.
ultrapassei a fase do romance espírita para realmente ler os livros mais densos. E uma das publicações, um dos livros que eu li e que foi uma derrota completa a primeira vez que eu li, foi da coleção de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. E o curioso é que minha mãe me presenteou esse livro e disse: olha, você que está estudando aí física, não sei o que lá, vai fazer vestibular, você leia esse livro aí que você vai entender esse livro muito melhor do que eu, você vai compreender. Lê do engano. Porque eu li aquele livro, eu tentei transportar para ele todo aquele conhecimento material, acadêmico, formal que eu tinha adquirido e tentei transportar ali para dentro. E é um erro completo. É um erro completo a gente ler o Livro dos Espíritos, por exemplo, e ali a gente tem palavras como fluido, mesmo fluido. Eu vou me reservar a falar sobre o fluido especificamente mais adiante, mas a gente tem palavras lá como éter, e a gente não entende. O que vocês entendem quando leem o Livro dos Espíritos e falam lá Kardec? Que no éter, nos espíritos, etc, etc. Que éter é esse? É a erraticidade. Agora, sabe de onde vem? É a erraticidade, é o espaço. Mas de onde vem esse termo éter? Não vem da substância, daquela substância C4, H10, ou não sei das quantas aqui. Não vem dali. Éter, no século XIX, na primeira metade do século XIX principalmente, éter era um meio elástico no qual a luz se propagava. E esse meio elástico, ele permeava todo o universo. Isso vinha de uma concepção dos físicos da época, segundo a qual a luz precisava de um meio para se propagar, como o som precisa de um meio para se propagar. Qual é o meio no qual o som se propaga? É o ar. Quando a gente vê lá a caixa de som da casa da gente, o alto-falante, ele fica vibrando. O que é que ele está fazendo? Ele está produzindo ondas de ar, ondas sonoras, que vão atingir os nossos ouvidos e vão produzir a impressão sonora para nós. Se aqui fizesse vácuo, se houvesse vácuo, quer dizer, ausência absoluta de ar, por suposição que nós conseguíssemos ainda sobreviver nessa condição de vácuo absoluto, ausência completa da atmosfera, eu iria falar e os irmãos não iriam ouvir nada, porque não haveria meio para propagar a onda sonora. Eles, no século XIX, achavam que a luz, para propagar, a teoria eletromagnética da luz, etc., não existia. Eles achavam que precisavam de um meio. Como eles não enxergaram esse meio, eles definiram esse meio elástico como sendo o éter. Então, quando Kardec diz os espíritos no éter, quer dizer, os espíritos no espaço, exatamente o que o irmão lá dentro falou. Mas é por isso. Então, a gente já começa a perceber que muita coisa que a gente lê, na verdade, não está entendendo exatamente como é. E fluido, uma outra palavra que é muito utilizada e que não existe na codificação kardeciana, emprego desta palavra na acepção que nós hoje a empregamos. Esta palavra é energia. Modernamente, nós usamos a palavra energia com uma série de sentidos. Nos 5 livros de Kardec, em nenhum deles, energia é empregada no sentido em que se aplica esta palavra hoje em dia. E até como se aplica esta palavra hoje em dia, existem uma série de equívocos. Se eu for entender energia de acordo com o que a academia, de acordo com o que a física define, energia é a capacidade de produzir trabalho. Isto é a definição física de energia.
Fez sentido para os senhores? Nenhum. E não faz sentido nenhum a gente falar, por exemplo, que Deus é energia, então Deus é a capacidade de gerar trabalho. O Espírito é uma energia, então o Espírito é uma capacidade de gerar trabalho. Então, calma, devagar com andor, com a utilização genérica desta palavra, porque ela pode ser entendida de diversas formas e totalmente falsas. E no século XIX, na primeira metade do século XIX, nem os físicos utilizavam energia, a palavra energia, no sentido em que hoje ela é empregada pela física. Eles confundiam o sentido de energia com o de força, que é uma outra grandeza física. E é por isso que Kardec, quando usa a palavra energia nos livros da codificação, fala em energia da vontade, energia mental. Ela está sempre adjetivada e você consegue substituir claramente energia da vontade por força de vontade, energia mental por força mental, e você entende muito melhor. E aí chegamos no fluido, e eu estou chegando no fluido para chegar no perispírito. Fluido. Hoje, de acordo com a física, fluido é qualquer substância incapaz de resistir a um esforço de cisalhamento. Fez sentido para vocês essa definição de fluido dentro do Espiritismo? Nenhuma, né? Porque não é nesse sentido em que a gente emprega. Por isso que quando minha mãe me deu aquele livro lá, eu disse, você vai entender tudo. E eu não entendi nada, porque eu fui transportar para ele todos esses conceitos com os quais eu estava lidando dentro de uma ciência material formal. E precisei retroceder, precisei entender um dia que, peraí, eu estou lendo um livro no século XX que foi escrito na primeira metade do século XIX. Eu preciso entender como se usavam essas palavras na primeira metade do século XIX, para entender onde o autor queria chegar. E aí a gente tem exatamente o emprego que se dava. E fluido, o que era fluido para aqueles homens da primeira metade do século XIX? Eles já tinham percebido, por exemplo, que um ímã natural, ele era capaz de produzir uma ação exterior aos limites físicos da sua matéria. Deixa eu trocar em miúdos. Eu peguei um imãzinho, aquele imã poderoso de geladeira, coloco ele aqui por debaixo da mesa, coloco uma outra peça metálica aqui e fico arrastando de lá para cá. Ele não está em contato, mas você vê que ele está agindo. Isso a gente sabe muito bem o que é hoje em dia, é o campo magnético do ímã. Mas eles, na primeira metade do século XIX, não tinham ainda teoria eletromagnética, não tinham nada disso. Então eles chamavam essa ação à distância do ímã ou outras coisas que tivessem uma ação à distância, eles diziam que isto era o fluido daquele corpo. E eles diziam que o fluido era essa forma de matéria capaz de interpenetrar toda a matéria. Como eles viam que o ímã debaixo da mesa agia sobre uma outra peça que tem em cima da mesa, e eles já sabiam que essa matéria aqui, ela não é compacta como a gente pensa. Quando a gente coloca a luz do microscópio, a gente vai ver que isso aqui é cheio de poros, cheio de vazios. Eles já sabiam disso, então eles diziam que existia uma forma de matéria que permeava todos esses vazios e exercia a sua ação lá à distância. Então, quando Kardec ele fala de fluido, ele fala de uma matéria não visível, não palpável, que se esparge por toda a natureza e permeia todos os corpos. Isso é fluido. E aí ele diz o quê? Que existem dois, ele não, os espíritos dizem, e ele codifica, ele transforma em
conhecimento organizado para nós. Os Espíritos dizem o quê? Que toda a criação de Deus se divide em dois princípios. Um princípio espiritual, que é o Espírito ele mesmo, forma o Espírito ele mesmo, é o princípio espiritual ou o princípio inteligente. E um outro princípio chamado de princípio material. Esse princípio material é ele próprio, o fluido cósmico universal. Até onde eu cheguei? Cheguei bem ou vocês já me abandonaram há muito tempo? Não, porque às vezes a gente acha que está indo muito bem. A minha mãe achava que estava indo muito bem me dando aquele livro. E, na verdade, ela me fez um bem a longo prazo. Até porque, teimosamente, eu fiquei tentando decodificar o livro, até conseguir entender. Mas podia também ter acontecido o seguinte, eu ter tomado uma aversão enorme àquilo, porque, caramba, eu não consigo entender esse negócio, eu não quero mais saber. Então, pelo amor de Deus, se eu estou falando aqui absolutamente grego para vocês, então realmente me abandone. Deixa eu ir sozinho, pelo menos com aqueles que ainda estão, mas não se prendam muito para que não haja uma dificuldade maior para vocês mais adiante. Posso ir adiante? Posso. Então vamos lá. Estabelecido que nós temos esses dois princípios. Olha, gente, eu não estou tentando ser professoral, não, até porque eu não tenho dote de professor. Meu campo de atividade, de ação é completamente diferente. Mas a ideia é que, para a maioria das pessoas, isso realmente é muito complicado. Bom, nós temos esses dois princípios. Vamos deixar de lado o princípio inteligente. Vamos nos concentrar agora no princípio material. Filosoficamente, a gente diz que o Espiritismo é uma doutrina dualista. Por quê? Porque ela propõe, defende e demonstra que a criação ou o universo é constituído por dois princípios, dualismo. Um princípio imortal, que é o princípio inteligente, que não se modifica jamais, quer dizer, se aprimora, mas não tem alteração na substância dele, e um outro princípio que se modifica, morre, renasce, que é o princípio material. Então o Espiritismo é dualista por causa disso. Outras doutrinas também o são. Tira o princípio inteligente, concentremos-nos no princípio material. O princípio material é ele próprio, o fluido cósmico universal. Espera aí, mas é princípio material ou é fluido cósmico universal? São sinônimos. Só que, num determinado momento, a gente vai chamar de princípio material para estabelecer toda a matéria, a origem de toda a matéria. Ou vai, num outro momento, falar especificamente de fluido cósmico universal para identificar o quê? Para identificar o elemento primitivo de toda a matéria. Aquela pecinha de Lego que é a base de toda a estrutura que a gente vai construir. Todo mundo conhece o joguinho do Lego? Aquelas pecinhas? Todo mundo conhece. Com aquela pecinha que parece um tijolinho com os pininhos, eu posso, se tiver habilidade, inventividade, eu posso construir um aviãozinho, um robozinho, um castelo. Eu faço 1001 coisas. Aquela pedrinha sozinha é um tijolinho que não significa nada. O fluido cósmico universal é esse elemento primitivo, original de toda a matéria. E toda a matéria vai se constituir pelos diferentes arranjos, pelas diferentes formas que eu vou construir agregando os bloquinhos. Uma das formas
materiais que são construídas com o fluido cósmico universal é o perispírito. O corpo também. Quem falou corpo também, falou certo. Mas é o perispírito. O perispírito é matéria, por assim dizer. Por assim dizer, não. É matéria. Aí alguém vai dizer assim: opa, não entendi. Você acabou de ler que o espírito, ele tem uma substância que o envolve. Exatamente. É uma substância que o envolve. Essa substância é matéria, não é espírito, não é princípio inteligente. Agora, é uma matéria, como diz Kardec, quintessenciada. Uma matéria muito sutil, muito leve. Mas eu não vejo essa matéria. Você também não vê o ar. Você não vê tantas coisas e você acredita que ele existe. Por exemplo, a ciência hoje tem lá aquela máquina fantástica, aquele acelerador de partículas espetacular. A ciência está procurando enxergar o bóson de Higgs. Eles acham que é a origem de toda a matéria, o elemento mais básico da matéria. Eles nunca viram. Vê que não é só no campo religioso que as pessoas acreditam em alguma coisa. A ciência também acredita em algumas coisas. E depois fica perseguindo demonstrar a existência delas. Eles estão lá procurando o bóson de Higgs. Não interessa o que é. Enfim, porque eles percebem que deve existir alguma coisa, porque uma série de equações levam a crer que exista essa estrutura lá. Nós não vemos o bóson de Higgs, nós acreditamos. Nós não vemos o perispírito. E por que não vemos o perispírito, isto é o suficiente para dizer que ele não existe? É óbvio que não. Porque a gente também não vê o ar que respira. A gente não vê tantas coisas. E tantas coisas também são para nós muito difíceis de serem medidas. Há outras tantas coisas que a gente não vê e estão aí. A gente não vê as ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas da televisão, e a gente liga a televisão e tem programa de televisão. Tudo isso são arranjos da matéria. O perispírito é um arranjo da matéria. Uma matéria muito sutil, uma matéria, como disse Kardec, quintessenciada. Ou, posso expressar, uma matéria com uma densidade muito baixa. E é esta matéria muito sutil que faz a interface, faz a interface entre o espírito e o corpo. E a coisa se processa mais ou menos de que forma? Os irmãos já viram como é que num navio se joga aquela grande corda para o navio ser amarrado no cais. Quando está muito próximo, você joga Vou dar um outro exemplo. Na plataforma de petróleo, quando está se fazendo a passagem do petróleo que está na plataforma para o navio que vem chegar para descarregar a plataforma, como é que faz para chegar aquele mangote, que é um tubo flexível, desde a plataforma até o navio? Aquele negócio pesa horrorosamente. Como é que é aquilo? Lança aquilo? Não é assim. Como é que começa tudo? Começa tudo com o camarada que está lá no petroleiro. Ele pega uma espécie de pistola de ar comprimido, que tem uma peça de borracha, que está amarrado uma cordinha naquilo ali. E ele pega e, pum, dispara aquilo para o outro lado. A cordinha vem, alguém recebe essa cordinha daqui e começa a puxar. Aí, vem puxando a cordinha, e lá na ponta da cordinha acaba surgindo um cabo. Chega uma hora que ele amarra num guincho, e aí vem o cabo. Aí depois amarra o cabo no mangote e leva o mangote para lá.
Então tudo começa com uma cordinha muito tênue. Eu tenho um outro exemplo melhor. Uma vez tinha uma construção, tinha que construir uma torre de transmissão de energia no alto de um morro. Era no meio de uma floresta, não podia desmatar, não podia isso, não podia aquilo, e aí mais tinha que subir uma pirambeira que ninguém aguentava aquilo ali. E aí todo mundo assim, pô, como é que a gente vai levar cabo lá para cima, como é que vai levar cabo lá para cima? E aí a lenda conta que um peão disse assim, não, a gente pode levar lá para cima, eu mando uma guia lá para cima, mole. Aí como é que você vai mandar uma guia lá para cima? Aí ele pegou uma pipa, esperou ventar, botou a pipa no alto e foi de bicando, levou a pipa lá para cima, arriou a pipa lá em cima, aí tinha uma linha rococó, amarrou um barbante, amarrou isso e foi amarrando. Cada vez fios mais grossos, mais resistentes, até que chegou no momento em que tinha uma corda e pode-se amarrar o cabo de transmissão nessa corda e puxar lá para cima. O perispírito é como essa fieira de cordas cada vez mais pesadas, indo da mais pesada que está próxima do nosso corpo até a mais fina que está amarrada no nosso espírito, metaforicamente, e comunica então a vontade do espírito até o corpo. Aí alguém diz assim, mas assim ficou mole. Como é que diz que quando a gente está na matéria fica semitoldado, a gente fica obliterado, não consegue agir? Pensa no seguinte, amarra uma corda bem grossa na ponta de uma porta e fica segurando aqui com uma linha 10. Vai amarrando. Aí sacode a linha 10 e vê se você balança a corda grossa que está amarrada lá na porta. Você até consegue balançar, mas o movimento chega muito amortecido, ou você nem consegue balançar. Metaforicamente, essa dificuldade para transmitir a vontade do espírito até o corpo. E o perispírito é isso. Então, quando outras doutrinas dividem essas frações dessa corda que está amarrada, a gente pode dizer que está errado? Não. A gente então vai dizer a doutrina espírita está errada? Também não. Simplesmente a doutrina espírita, ela simplificou e chamou tudo de perispírito. Os pesquisadores espíritas mesmo, eles estão expandindo isso. Eles estão dividindo, classificando essas cebolas, como André Luiz disse certa vez num dos livros dele. E o perispírito faz então essa interface. Só que a própria matéria densa, ela, para ter vida, vitalidade, para ser manipulada, ser tripulada pelo espírito, o espírito veste um macacão, a matéria aqui é como se fosse um Fórmula 1, o espírito veste um macacão, como um piloto de Fórmula 1 para entrar no Fórmula 1. Mas o próprio Fórmula 1 precisa de alguma coisa, precisa de um combustível. O combustível da matéria orgânica é o que nós chamamos de fluido vital. Fluido vital é ele também fluido cósmico universal, matéria, num dos seus estados. Aí alguém vai dizer assim, cara, isso aí está vindo da panaceia, tudo é fluido cósmico universal e eu já não estou começando a entender. Entendam da seguinte maneira, são diferentes estados da matéria. Quando eu vejo a nuvenzinha lá no céu, o que na verdade eu estou vendo? Vapor da água. Eu estou vendo água em forma de vapor. É um estado da matéria, é um estado da água. Quando chove eu vejo a água. Poxa, legal, a água que eu conheço, que eu bebo. Água no estado líquido. De vez em quando, por questões atmosféricas, em vez de descer gotas de água, desce o quê? Gelo, granizo. Água em estado sólido. Gente,
A gente está vendo isso no mundo físico o tempo todo. Uma mesma substância, 3 estados diferentes. Aliás, a física hoje diz que a gente tem 5 estados da matéria. Tem sólido, líquido, gasoso, plasma. E aqui, nas temperaturas muito baixas, próximo do zero absoluto, a gente tem luz. Matéria se comportando como se fosse luz. Então, é isso que a gente tem estados diferentes da mesma matéria. A gente aceita isso olhando o mundo físico. Por que não transportar o mesmo pensamento para o fluido cósmico universal? Então, o perispírito é matéria quintessenciada, é fluido cósmico universal num determinado estado com um certo arranjo. A gente tem matéria orgânica num estado mais denso, com outro arranjo. E tem fluido vital. Fluido vital, o combustível dessa matéria orgânica, fluido cósmico universal num outro arranjo. É um fluido cósmico universal que provê o combustível para a matéria orgânica e que vai então permitir que o espírito, vestido com o seu macacão, que é o perispírito, pilote essa máquina. E aí tem uma coisa interessante. Assim como um automóvel que tem um motor a combustão interna, ele recebe gasolina, recebe álcool, recebe gás, e depois dele ter processado o gás, o combustível, ele espelha alguma coisa. Também a nossa matéria, ela vai produzir um eflúvio. Efluente, a gente já ouviu falar em efluente, né? Uma estação de tratamento de efluentes. Efluentes é alguma coisa que está saindo. Afluente é alguma coisa que está chegando. Eflúvio é alguma coisa que está saindo da gente. Então, o nosso organismo, ele recebe o fluido vital, processa, usa e devolve alguma coisa para o meio ambiente. Devolve eflúvios. Ora, esses eflúvios, eles, na fronteira do perispírito, essa fronteira que não se consegue definir com exatidão entre o perispírito e o corpo denso, nessa fronteira, esses eflúvios produzem um adensamento que muitas vezes é visível e que aí nós chamamos de quê? De duplo etéreo. Aí alguém diz assim, mas eu já ouvi que duplo etéreo é a mesma coisa que perispírito. Não é exatamente a mesma coisa, mas se você disser que é a mesma coisa, também não vai ficar muito ruim. Porque é alguma coisa que só se adensa na periferia da fronteira do perispírito com o corpo. E é muitas vezes visível. Fomos bem até aqui? Posso continuar? Então, este é o duplo etéreo. E o perispírito e estes eflúvios, eles produzem ou eles lançam a ação do espírito encarnado até pontos muito exteriores ao seu limite físico. Isto são os tais fluidos animalizados. Quando a gente ouve assim, porque fulano é um doador de fluidos animalizados ou um doador de ectoplasma. O que é o ectoplasma? São esses eflúvios. Recebe-se fluido vital, tem-se uma reserva material no próprio perispírito, no próprio organismo, e pela ação da vontade desses médicos, que têm uma organização física apropriada para isso, estes fluidos são canalizados para uma determinada atividade.
é mais ou menos como uma reação química. Eu pego, deixa eu ver uma reação que vale a pena. O próprio motor a explosão. Eu pego lá a gasolina e jogo para dentro da câmara de combustão. Faço uma centelha, uma descarga elétrica, faço aquele negócio explodir. Aquilo explode, produz energia mecânica, que faz o motor funcionar, e eu tenho alguma coisa que sai. Alguma coisa que sai que não é mais a gasolina, não é mais o álcool. Basicamente, o que sai é monóxido de carbono. Isto já é uma outra substância. A nossa unidade recebe o fluido vital, processa e devolve alguma coisa diferente. E devolve muitas vezes arrastando matéria nossa própria. Aqueles relatos de médiuns doadores de ectoplasma que são pesados durante as sessões de efeitos físicos e que eles começam a sessão com um peso de 80 quilos, um homem do meu tamanho, uns 82, 85 quilos, no meio da sessão está com 50 quilos. O que é isso? Isso é que ele está não só devolvendo para o meio, entregando para o meio aquele fluido vital que ele recebeu e processou, mas ele também está arrastando uma quantidade da própria matéria dele, processada, transformada, para ser usada durante as sessões de materialização. No final da sessão de materialização, ele continua pesado. Muitos desses experimentos são sim. É um médium em cima da cadeira, em cima de uma balança. E registra-se a queda da massa corpórea do médium durante a sessão e depois ele recupera a boa parte, não integralmente. Por quê? Porque todo processo tem perdas. Todo processo tem um grau de ineficiência. Então vai, mas nem tudo volta. É por isso que esses médiuns, eles têm que se cuidar muito do ponto de vista físico mesmo, porque eles ficam depauperados ao cabo de umas tantas sessões. Então, estes eflúvios são eles o cerne, a base de praticamente todos os fenômenos mediúnicos. E eu digo praticamente todos por quê? Por uma parcela de fenômenos que são chamados mediúnicos, mas não são propriamente mediúnicos, são fenômenos psíquicos. Exemplo típico: Jesus diante daquele possesso, quando ele desceu na Cesareia de Filipe. Ele disse o pai do rapaz: mestre, cura meu filho. Ele ora se lança no fogo, ora se lança na água. E o que Jesus faz? Se aproxima e manda que os espíritos que estavam atormentando aquele homem, eles se afastem. Este é um processo mediúnico? Tipicamente não. Isto é uma ação moral de um espírito que é o nosso governador espiritual e tem uma ascendência moral sobre toda essa parcela da criação de Deus, e uma ordem dele é imperativa para qualquer um de nós. Nenhum de nós teria forças morais para não cumprir uma determinação expressa de Jesus, e aqueles espíritos obedeceram. Então, esse tipo de fenômeno moral, a doutrinação durante um processo de desobsessão, é uma ação moral. Agora, a incorporação é um processo fluídico. O passe que
aquele espírito ele está recebendo através do médium incorporado. É uma ação magnética, fluídica. Aliás, fluido magnético. O que são os magnetizadores? Os magnetizadores são médiums que têm a capacidade de enviar seus fluidos de acordo com a sua vontade para uma determinada pessoa presente no mesmo ambiente que ele ou até muito distante dele. E este canal fluídico que se estabelece transmite não só fluidos revigorantes, reenergizantes, como também leva agentes irritantes, como definia Gabriel Delany. Agentes irritantes, não irritantes no sentido que a gente usa, mas podem ser inclusive fluidos que levem a pessoa a um estado de sonolência, levem a pessoa a um estado daquilo que Gabriel Delany chama de sonambulismo magnético. Então, todos os fenômenos mediúnicos, eles têm na origem o perispírito e as transformações que o perispírito, ou que ocorrem no perispírito e na matéria orgânica do fluido que se recebe. Voltamos à história do fluido. Então, esses eflúvios são todos esses fluidos que a gente fala: fluido materializado, fluido animalizado, fluido magnético, são todos eles fluidos transformados, operados nessa unidade espírito, perispírito, corpo material. Estamos bem até aqui? Estou chateando vocês? Então a gente continua. Pode existir organização física sem um espírito incorporado nela, encarnado nela? Pode, desde que aquela organização física seja capaz de processar fluido vital. A organização física só se mantém se processar fluido vital. O motor só funciona se for capaz de receber combustível e processar, produzir a explosão. Se não puder produzir a explosão, por exemplo, nos carros antigos, quando tinha um problema lá na vela, coisa e tal, o que acontecia? O carro afogava. Você não conseguia explosão e você não conseguia fazer a máquina funcionar. Você não processava aquele combustível. O organismo que não processa o fluido vital, ele começa a se decompor. Ele não sobrevive. Então a pergunta: um corpo existe sem um espírito? Existe sem um espírito, desde que processe fluido vital. E o espírito existe sem o corpo? Desde que não esteja encarnado, ele vai existir com o perispírito dele. Agora, encarnado, só com o corpo. E então, a morte, eu já ouvi dizer que acontece a morte quando o espírito se afasta. Não, a morte acontece exatamente ao contrário. Quando a organização física não é mais capaz de processar fluido vital, ela entra em degradação e todos aqueles laços, que a gente chama de laços fluídicos, mas eu posso sim chamar de todas aquelas ligações moleculares que existiam entre o perispírito e a organização física, elas se rompem, se deterioram. Como se fosse, já viu aquele negócio de cola? Um dia você cola, aquilo está muito bem colado, e passa anos aquilo muito bem colado. Aí um dia qualquer, porque aquele
aquele conjunto que você formou ficou no sol ou pegou muito frio, e por uma razão qualquer, aquilo ali, tumba, se solta, se degrada. E você vê que a peça que se descolou para cá está inteirinha, e a peça que descolou para cá está inteirinha. O que não está funcionando mais? A cola, a substância. Aquela ligação molecular aqui se desfez. O corpo não processa mais fluido vital, se degrada. A ligação entre ele e o espírito se rompe. Entre o perispírito se rompe completamente. O espírito com o seu perispírito estão livres, então, da matéria. Aí alguém dirá assim: mas eu já ouvi dizer que quando se morre, um pedaço do perispírito fica. Pode ser. Quanto que fica? Difícil especificar, mas pode perfeitamente. Por quê? Eu amarrei um cabo guia que eu fui engrossando à medida que eu precisava arrastar lá na ponta uma outra coisa muito pesada. Na medida que eu não preciso mais daquela coisa pesada, não preciso mais arrastar aquela coisa pesada, eu rompo meu cabo guia onde me convém, onde me é mais leve para eu sair carregando. Naturalmente, espíritos mais terra-terra vão ter um perispírito muito mais denso. Digamos assim, vai ter uma cebola com muito mais camadas. E muito mais camadas de material mais pesado, mais denso. Espíritos mais elevados, cada vez menos camadas e cada vez matéria mais leve, menos densa. E haverá mundos onde a própria organização física que recebe os espíritos reencarnantes, ela própria também é um arranjo muito menos denso do que o nosso, muito mais leve. Então, quando os espíritos dizem que Júpiter é um planeta habitado por espíritos que, muitos deles, saídos da Terra, que já se encontram num estado de evolução maior, ninguém pense que qualquer espírito ou que qualquer espírita acredite que vai encontrar um sujeito assim, como nós, 80 quilos dentro do... Não vai, não existe isso. A organização física desses seres lá encarnados é de natureza, o corpo deles é de natureza praticamente igual ao do perispírito, pouco mais denso que o perispírito. Por isso mesmo eles não têm essas fases de longa infância e um processo de amadurecimento longo. Reencarnam e praticamente no instante seguinte eles já têm consciência plena de quem eles são e exercem a individualidade deles, exercem a personalidade deles. Meus irmãos, a gente pode continuar com essa conversa vai muito mais longe. Essa foi uma introdução. O tema, eu reconheço, não é dos mais leves. Para uma segunda-feira deve ter entediado alguns dos irmãos, mas certamente, de alguma forma, foi importante para os irmãos terem ouvido isso, pelo menos para ficar o alerta de que a gente tem lido muita coisa hoje e que não quer dizer que elas estejam erradas, mas elas podem causar uma confusão no entendimento, no nosso entendimento do que é essa estrutura, corpo, interface, perispírito e espírito. Uma coisa, pelo menos, acho que deve ter sido interessante, ficou bem claro o que é o duplo etéreo e o que é o perispírito, que também há muita confusão no meio espírita sobre isso. Meus irmãos, eu recomendo, já que o irmão antes, ele falava de recomendação sobre leitura, eu posso recomendar o Livro dos Espíritos, as questões 93 em diante, são de tremenda utilidade. Existe um livro chamado Evolução do Princípio Inteligente, de Durval Ciantoni, é muito interessante. A Agonia das Religiões, de Herculano Pires, também fala muita coisa. E Correnteza de Luz, de Raul Teixeira, também é muito interessante.
todos esses livros, eles falam bastante coisa a esse respeito. Também nos fala, de alguma maneira, sobre esses assuntos Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor. Também nos fala Gabriel Delany em Espiritismo perante a Ciência. E numa outra esfera, avançando para um campo que é a da própria manifestação paranormal, tem Povos Primitivos e Manifestações Supranormais de Ernesto Bozano, que foi um antropólogo italiano da virada do século XIX para o século XX. Originalmente ele não era espírita, converteu-se ao espiritismo, que ele também fala muitas coisas sobre os fenômenos e a ação dos fluidos. E também está em Animismo e Espiritismo, de Alexander Aksakov, que fala sobre a ação da própria alma no seu veículo físico, num estado de semi-desprendimento da matéria, utilizando toda essa, entre aspas, engenharia fluídica para produzir a fenomenologia. Olha, tem muita coisa, se a gente continuar, vai ficar falando aqui a noite inteira, não vai esgotar o assunto. E o mais interessante para os irmãos é, se houve alguma curiosidade aqui despertada, procurem esses livros, comecem pelo Livro dos Espíritos e se aprofundem, porque é um campo interessantíssimo e vasto, que é exatamente o campo da ciência espírita. Sempre dizemos que o espiritismo é filosofia, é ciência, é religião. Gostamos muito da religião, porque nos toca profundamente o coração. Gostamos muito da filosofia, porque faz aquelas perguntas essenciais: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e o sistema doutrinário espírita responde a essas perguntas. Agora, toda a fenomenologia, todo o fenômeno espírita, todo o fenômeno mediúnico só se explica com o perispírito e com essa, entre aspas, engenharia fluídica. E como nós somos encarnados, nada melhor do que entender como os nossos espíritos agem sobre a nossa matéria e como, eventualmente, outros espíritos agem sobre nós. Porque eles também, na hora de agirem, agirão através da manipulação fluídica. Meus irmãos, eu espero sinceramente que tenha de alguma maneira sido proveitoso para os irmãos, porque para mim foi muito agradável ter dividido com vocês essa noite de estudo e, mais uma vez, ter aproveitado dessa atmosfera tão favorável que a casa de Eurípides Barçanufo nos oferece. Como disse o nosso irmão no início dos trabalhos, ele disse alguma coisa como: aqui eu sou bonzinho porque nessa atmosfera é fácil ser bonzinho. Aqui eu consigo até, num esforço, talvez ser didático, porque a atmosfera favorece a isso. Que Deus nos ampare, Jesus nos ilumine e todos os nossos amigos espirituais continuem ao nosso lado durante a nossa romagem terrena. Graças a Deus.